Mesmo após Ribeirão avançar para a fase amarela, a quarentena voltou a ser duramente criticada por médicos. Para especialistas, a estratégia não comprovou eficácia e os números de casos continuam altos. A lotação no transporte público aparece como o principal problema até aqui. Ribeirão Preto hoje está na faixa amarela com boa parte dos serviços em funcionamento. Mas os ribeirão-pretanos não esquecem os 53 dias de permanência na faixa vermelha, que permite funcionamento de serviços essenciais. Agora que a vida vai voltando ao normal, surge aquela pergunta: valeu a pena manter o isolamento na maior cidade da macro-região? Especialistas da área da saúde dizem que não. Esse infectologista acredita que o modelo usado no estado de São Paulo trouxe mais prejuízos do que segurança para a saúde da população. Tanto em Ribeirão Preto quanto no estado de São Paulo, a quarentena ela não funcionou, né? Ela não funcionou porque nós não tivemos uma quarentena de fato, ela foi uma quarentena parcial, ela foi vista nos grandes centros urbanos, nos grandes centros econômicos, mas nas áreas periféricas, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos de São Paulo, nas periferias e no interior, a gente não viu a presença de fato de uma quarentena funcionante. O Dr. Anthony Yong, que é um grande crítico do isolamento em vários discursos pelo país, acredita que faltaram políticas públicas na condução de medidas para frear a disseminação do vírus. Ficou muito claro que a contaminação ou espalhamento do vírus se dá em ambientes fechados. Ou seja, uma pessoa vai para a rua, vai voltar para casa, potencialmente contaminado. E as outras pessoas estão dentro de casa, não tomando sol, não tendo atividade e num espaço muito menor, é muito mais fácil a disseminação desse vírus. Isso foi observado em várias grandes cidades do mundo, na Inglaterra. Aliás, o Daily News saiu com uma reportagem ontem, mostrando que cada 3 mortes que aconteceram na Grã-Bretanha, 2 ocorreram por causa de confinamento. Quer mais? O Preto Como observou, após a 3ª semana de quarentena em Nova York, que 60% das pessoas que entraram no hospital e faleceram jamais tinham saído e jamais tiveram contato externo. 60% das pessoas, e principalmente idosos. Outro ponto que é questionado por especialistas é a falta de critérios envolvendo o transporte público. Por aqui, a frota foi reduzida durante a pandemia e isso gerou aglomerações dentro dos veículos. Sendo assim, de nada adiantaria ser mais restritivo de um lado e afrouxar de outro. Estupidez governamental, né? Nas autoridades parece que o distanciamento é altamente variável, certo? Ocorre um distanciamento nos parques e jardins, certo? Não pode abrir. Então, ocorre um distanciamento dentro de shoppings e nas filas de bancos, mas dentro dos ônibus e coletivos, você está como pacote, como lata de sardinha, um em cima do outro. Ora, é óbvio que isso nós vamos ter aumento de contaminação. Quer dizer, não existe realmente ciência ou lógica dentro das medidas tomadas pelas autoridades municipais e estaduais no nosso país. Eles estão brincando com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas e ainda metendo medo nas pessoas que vão morrer se eles forem brincar no parque, forem andar um pouquinho no sol, andar na praia, mesmo que seja a uma distância superior a 2 metros. Isso não pode. Mas enfiar dentro de um ônibus com 10, 20 centímetros de distância, isso é obrigatório. Um estudo do Instituto das Cidades, vinculado à Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, relaciona 80% das mortes por Covid-19 ao transporte público. O professor da universidade falou sobre o projeto com o repórter Samuel Santos. Então, a gente percebe que, de fato, as viagens, né, com automóveis, elas protegem mais as pessoas do contato e do contágio, né, com o novo coronavírus. Então, por outro lado, as pessoas que usam o transporte coletivo, elas estão se expondo mais. Para o infectologista, o mesmo cenário pode ser visto em Ribeirão Preto. O transporte público é um local propício para o contágio, principalmente quando são registradas aglomerações. Indubitável que o transporte coletivo tem um papel primordial na transmissão desse tipo de doença. Tinha que ter, na verdade, aumentado a oferta de transporte público, aumentado a disponibilidade de equipamento, justamente para você poder espaçar as pessoas dentro desses equipamentos, evitar aglomeramento dentro dessas unidades. Desde o início, lá atrás, ter feito o uso de máscara, aí sim, né, obrigar as pessoas a usarem máscaras dentro do transporte
público e não numa rua onde só tem você e outra pessoa do outro lado da calçada. Os especialistas da área da saúde querem que desta vez sejam tomadas medidas com eficácia comprovada, já que até agora a falta de planejamento já gerou um grande prejuízo. Já que agora tem que abrir, manter o rigor de distanciamento, porque não adianta mais confinar as pessoas. Gente, o vírus não tem inteligência, o vírus não tem cérebro, ele obedece às leis naturais. O homem que tem cérebro, se usasse direito, nós temos menos sofrimento e nós veríamos que nós podemos agir de uma forma mais sadia, mais sábia, acompanhando as outras pandemias que aconteceram no mundo inteiro. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Sobre a situação dos ônibus, a Prefeitura de Ribeirão informou que tomou medidas desde o início da pandemia, como reforço de 41 linhas em horários de pico, volta dos atendimentos aos domingos, limitação de passageiros e limpeza dos terminais, veículos e garagem.